Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de julho de 2025. O exército de Putin fracassou em Dnipropetrovsk. Lá quem está mandando, quem tem o mando, é o exército ucraniano. E Putin permite que não-russos se alistem no exército, de tão desesperadora que está a situação. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Sempre verá a verdade, somente a verdade. Muito obrigado. Quero pedir a todos também que deem o like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Conto com todos vocês. Durante toda a semana passada, os russos, eu já comentei isso, quero me aprofundar um pouco mais nesse tema, eles constantemente, quase que diariamente, os propagandistas russos, inclusive pela imprensa oficial subordinada ao ditador da Rússia, colocou postagens que eles tinham tomado uma localidade em Dnipropetrovsk, bem na fronteira administrativa entre a província de Donetsk e, do outro lado, a província de Dnipropetrovsk, o que é uma mentira. Mas essa versão ainda corre aí pelo mundo e tem muitos propagandistas ou não propagandistas que caem nessa desinformação. Eles colocaram que eles conquistaram a aldeia, né, ou no caso a vila de Dakhne. Dakhne é D-A-C-H-N-E, que fica no território de Dnipropetrovsk, muito próximo à fronteira administrativa entre as duas províncias, de Dnipropetrovsk e de Donetsk. Além disso, o próprio Ministério da Defesa da Rússia chegou a informar o ditador de que a vila já estava ocupada pelo exército russo. No entanto, isso era uma grande mentira. Nesse momento, e hoje, até hoje, ainda é uma grande mentira. O Estado-Maior da Ucrânia negou consistentemente todas as declarações do Kremlin. E recentemente o serviço de imprensa da Marinha Ucraniana postou novas imagens de Dakhne em sua página nas redes sociais. Eles mostram a própria vila, bem como seus representantes do 2º Batalhão da 37ª Brigada de Fuzileiros Navais das Forças Armadas Ucranianas, que é a grande unidade que está cuidando da defesa dessa área, dessa fronteira administrativa, para os russos não entrarem em direção a essa vila ou de outras, e mostraram claramente que quem manda ainda lá é a Ucrânia, nessa vila de Dakhne. Em 6 de julho, eles hastearam a bandeira da própria brigada, com o brasão da brigada, no centro de Dakhne, enfatizando que lutarão pela Ucrânia até o fim. Isso também simboliza, é um valor simbólico muito grande, na minha opinião, o fato de que a vila está sob controle completo e incondicional das Forças Armadas Ucranianas. Tropas russas, elas têm procurado avançar em direção à província de Dnipropetrovsk há meses já, desde o ano passado, e desde que eles ensaiaram tentar fazer meio cerco, não seria nem um cerco total, que meio cerco e cerco nenhum às vezes não adianta nada, né, em relação a Pokrovsk. E só que não tiveram sucesso, e aonde eles pararam, eles estão tentando avançar para ir em direção a Dnipropetrovsk e conquistar essa nova província. E alguns especialistas que eu vi, militares ocidentais que conversaram com o jornal The Kyiv Independent, disseram que era evidente que as tropas russas eventualmente poderiam penetrar na região, a sudeste, mas eles não esperavam que nenhum dos lados enviasse uma quantidade significativa de forças para este setor, já que a captura da região de Donetsk continua sendo o principal alvo de Moscou, o que está correto. E eu acho que, na minha opinião, as tropas russas elas também poderiam avançar pelo noroeste, a partir do flanco sul de Pokrovsk, e quem sabe tentar cercar toda a cidade, já que foi penetrada pelos lados sul e leste. Os russos entenderam que, se quiserem fazer uma ameaça de cerco adequada, precisam ampliar os flancos e continuar as operações de Pokrovsk, mas eles têm um ponto fraco.
Isso já não é nem opinião, é a realidade. Eles estão com a logística deles muito esticada e constantemente bombardeada e destruída pela Ucrânia. Esse é o grande problema deles hoje. E estão sem blindados. De vez em quando aparecem lá alguns blindados na região, mas muito poucos. Eles estão sem força. A penetração russa na região de Dnipropetrovsk significaria que mais uma região ucraniana se tornaria uma zona de guerra. Isso também poderia ajudar a fortalecer a posição de negociação da Rússia, como a Ucrânia, estão querendo imitar a Ucrânia, como ela fez em Kursk e Belgorod, que tem sempre alguma coisa para trocar, eles querem pegar um pouco mais, embora que também, talvez ele quer ocupar lá uma vila e mais alguma coisa mais e colocar na Constituição. Dnipropetrovsk faz parte da Rússia, porque esses caras do Kremlin são sacanas, esses caras do Kremlin são bandidos perigosos e não são sérios, e nunca honram o que prometem. Então, talvez ele queira fazer uma coisa dessa, aumentar esse domínio, esse poder dele, mas não vai conseguir. Eu acredito, lamentavelmente, os combates são cruéis, é um número menor do que eles estão tentando entrar em Pokrovsk, que assim mesmo não entra em Pokrovsk. Então, eu acho que a Ucrânia vai se sair muito bem nessa situação, nessa região de Dnipropetrovsk, na fronteira administrativa com Donetsk. Agora, um outro assunto que eu acho muito importante, que o Kremlin, o ditador e seus acólitos, seu séquito, eles vivem dizendo que estão alistando, está vindo muita gente, mas não estão. Não estão, tanto que o Putin ele não consegue alistar mais russos, e o que ele fez? Ele assinou uma lei que permite que não russos, os imigrantes que estão morando na Rússia, ou aqueles que querem vir morar na Rússia, eles querem que eles se alistem no exército russo. Então é uma lei que pode se alistar, não está obrigando. Embora que já temos informações de que muitos desses elementos, muitas dessas pessoas foram obrigadas a ir para o exército russo. E para quem está chegando agora na Rússia, que vem imigrantes da região ali, Uzbequistão, Cazaquistão, outros ali na região, que querem migrar para a Rússia, melhores condições de trabalho, pelo menos, que hoje tem muito emprego na Rússia, porque o pessoal mandaram para a guerra, não tinha emprego e esse pessoal está morrendo. E vai ter vaga para muitos anos ainda para ter emprego na Rússia. Só que eles estão impondo uma condição, o que você pode vir, mas você tem que servir no mínimo 6 meses no exército russo, lá na guerra da Ucrânia. Né? Vão mandar os caras de bucha de canhão, se os caras toparem, vão se arrepender de terem vindo lutar na Ucrânia. E ele então assinou uma lei permitindo que os não russos eles poderiam ganhar o status de russo, inclusive com todos os direitos, né? Emprego, saúde russa, não sei se é boa a saúde lá ou não, mas eles teriam todos os direitos, aposentadoria normal, né? Então eles poderiam se alistar, foi assinada essa lei pelo ditador da Rússia. Inclusive eles fizeram alterações em diversos atos legislativos, incluindo leis sobre dever militar e serviço militar, sobre defesa e sobre o estatuto do pessoal militar. De acordo com a nova lei, inclusive apátridas, ou seja, sem pátrias, pessoas sem pátria que estão lá, né? E podem servir nas Forças Armadas até o fim do período de mobilização, ou até o fim da lei marcial, ou o término do período de guerra. A lei entra em vigor na data da publicação dela, então ela foi acelerada para tomar medidas adicionais urgentes para reequipar as Forças Armadas da Federação Russa. Será que essas pessoas, que eu acredito que devem ter informações de como está a guerra, vão querer se alistar? O Putin, de fato, tem problema. Eu já tenho falado diversas vezes, e muitas vezes fui contestado de que ele não está conseguindo alistar gente, e não está. Porque quem matou, quem assassinou a sua própria gente, mais de 1 milhão, ontem eu divulguei, né, que foi ontem, 1.027.000, né? Quando vai chegar ali pelo dia 20, vai estar mais ou menos desses 27 mil, vai estar em torno de 40 mil, 1.040.000 mortos, ou seja, 40 mil por mês é uma loucura. Quanto que vai chegar no final do ano? Perto de 500 mil. Né? Então vai ter aí 1.500.000 baixas para o exército do ditador da Rússia. Ele não quer declarar a mobilização geral, por exemplo, né? Porque ele se declarar a mobilização geral, ele tem medo que aqueles russos que não estão sendo mexidos para ir para a guerra, que vivem em cidades principalmente como Moscou e São Petersburgo,
eles poderão ir para as ruas protestar. E ele acha isso, na situação econômica atual que está, isso muito perigoso para o regime, porque pode se ajuntar a questão econômica, a questão da mobilização, a questão da guerra e uma série, eventualmente, de outros fatores que podem pôr em risco a estabilidade dele e da turminha dele que está comendo às custas do povo russo. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, dê um like, hein? Compartilhe com suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.